Na nossa caminhada, a fé precisa fazer parte. Primeiro momento é que nós entendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E segundo, que é fé envolvida. Irmãos, eu não tenho nada material para dar para você, é fé. Então, nós trazemos uma palavra, é ministrada uma palavra aqui, você precisa crer. No final de tudo, você precisa acreditar, e se você não acreditar, é um problema. Então, esse texto que nós vamos ler aqui agora, Efésios capítulo 1, versículo 3, fala exatamente a respeito da nossa vida. Efésios 1, 3 diz assim, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, diga todas, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém por isso? Agora, o que significa sermos abençoados com cada bênção espirituais nos lugares celestiais? Cada bênção espiritual inclui tudo que Deus fez para o corpo de Cristo na obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E se eu perguntasse uma pergunta óbvia para você, o que é tudo? No grego, no hebraico, aramaico, tudo é tudo. Você está comigo? A consciência de que o sacrifício de Jesus significa algo extremamente importante para a nossa vida. Irmão, se é tudo, aquela canção que nós cantamos aqui, que eu pedi, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança. Ou se é meu, eu quero. Amém? Eu não quero ficar à margem. Eu não quero ficar sem informação. Se luz chegou, eu quero. Eu não quero ficar à margem, sabendo que isso é para mim. Se eu desse esse livro para Rebeca aqui, Rebeca, toma aqui, é seu. Está gravando, né? Não, quer? Não, pelo amor de Deus, não pode dar lugar aos crentes, né? É seu, ok? Agora me pede o livro. Me dá um livro, pastor. Me pede o livro. Cadê o microfone? Cadê o microfone? Traz aqui para mim. Isso aqui eu tenho que registrar. Não está no script, mas... Tinha. Você me pediu o livro. Me pede o livro. É meu já. Não, só brincadeira. Vai lá, compra, pô. Compra. O que ela fez aqui é o que nós deveríamos fazer. Amém. Ok? Eu não vou pedir algo a Deus se é meu. Concorda comigo? Eu falei para a Rebeca assim, me pede o livro. Não, já é meu. Pegou aí? Agora tem muito crente, Alô. Tem muito crente pedindo algo que já é dele. Já está na sua mão. Não é uma doideira, às vezes, você pedir uma coisa que já te pertence? Sim ou não? Alguém desse uma coisa para o meu filho, toma, é seu. Ele nunca vai me pedir, porque ele já considera dele. Já pertence a ele. Agora, espiritualmente falando, infelizmente, muitos crentes não têm essa percepção. Seja falta de entendimento, se for falta de entendimento, a gente vai entrar com a instrução. Se é consciência do que ela tem, a gente precisa rever. Se é uma prática, porque é possível, pelo fato de nós virmos de um reino onde estávamos totalmente alheios às coisas de Deus, e depois, participando desse reino, a gente está conquistando e percebendo as coisas, e a gente precisa estar renovando a mente, é possível isso. Pelo fato da pessoa achar que não é digna de receber, que não faz parte da vida dela. Então, precisa renovar a mente. Declarar algumas coisas para que essas verdades entrem no sangue. Você está comigo, irmãos? Então, essa ilustração que eu fiz aqui agora, infelizmente, muita gente deixa de usufruir. E pelo fato de você não considerar que é seu, como você vai levemente trabalhar, usufruir desse benefício?
Você está comigo, irmãos? Então, eu vou relacionar aqui, são vários, mas eu destaquei aqui 4 coisas que nos pertencem, que eu creio, irmãos, que é fundamental para você, para mim, que nós que nascemos de novo, precisamos viver, abraçar e considerar. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Agora, pastor, onde eu posso encontrar essa bênção, essas bênçãos espirituais que o Senhor está falando? Diga assim, na minha Bíblia. Põe você na Bíblia aqui, ó. Levanta o celular, Bíblia, levanta aí, teu celular, né? Hoje na tecnologia, né? Celular, tua Bíblia está aí. Está na Bíblia. Está no Novo Testamento. Tudo que Jesus conquistou na cruz está na Bíblia. E aí, puxando a sua orelha um pouquinho, você que não gosta de ler a Bíblia, vai ter dificuldade de saber dos benefícios. E aí vai ser peteca na mão do diabo, onde ele vai dizer que você não tem e a Bíblia diz que você tem. Diga assim, vamos fazer uma declaração de fé? Diga assim, eu amo ler a minha Bíblia. A gente está ficando vermelho aí. E roxo. Amém? Novo Testamento, irmãos, está falando algo a seu respeito. E a gente precisa ler a Bíblia. Agora, irmãos, para te ajudar aqui, preste muita atenção quando você lê a sua Bíblia, pegar esses termos, essas expressões, em Cristo e nele. Amém? Toda vez que você estiver lendo lá, né, os evangelhos, as cartas, preste atenção nos termos em Cristo e nele. É difícil você entender? Não é difícil. Está falando a seu respeito. Você está comigo? Então, o primeiro aqui que nos pertence, eu sei que quase todos aqui, ou todos, já estão vivendo, experimentando isso, é o novo nascimento. Diga assim, o novo nascimento me pertence. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, ou melhor, depois a gente vai ler esse. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17, diz assim, ó. Assim que, se alguém, tem alguém aí? Amém. Graças a Deus, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Amém? Eu me lembro que uma pessoa leu esse versículo aqui, e ele estava devendo outro irmão, né? Aí o irmão foi cobrar ele, né, o que nasceu de novo. Não, meu irmão. Aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó. Por isso, 5,17, 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, aleluia. As coisas velhas já passaram. As dívidas velhas já passaram. Oh! Parece piada, né? Mas tem, irmãos. Né? Tem. Irmão, aleluia, faz cara de profeta ainda. Bíblia. Coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Estou te devendo alguma coisa? Já está tudo na cruz. Não, irmão. Se você tem dívida, tem que pagar. Se você está devendo a cantina, tem que pagar. Depois eu vou falar sobre a cantina. Então, quando a Bíblia traz, irmãos, essa ideia de nova criatura, está falando do homem interior, o seu espírito. Porque eu sou espírito, tenho uma... Fala todo mundo junto, está fazendo um barulho. Vamos lá, de novo. Eu tenho um... Vamos repetir, tá feio.
Eu sou. Fala assim, eu sou. Tenho. Mais uma vez. Sou. Então, o que nasceu de novo é o seu homem interior, é o seu espírito. Ok, irmãos? Você está comigo? E aí tem um outro texto aqui, em 2 Coríntios 4,16, esse aqui eu vou ler, vamos voltar só um pouquinho, que fala algo bem interessante. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, a sua carcaça, ainda que o nosso homem exterior, a nossa carcaça, pereça, se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém, irmãos? Então, para recapitular, qual o homem que nasce de novo, o exterior ou o interior? O homem interior. Você está comigo? Agora, que benefício, irmãos, nós alcançamos com esse milagre de Deus na nossa vida? E é por isso que eu falo que tem fé envolvida. Porque quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus, quando ela levanta a mão, né, quando alguém faz o apelo, ou alguém pergunta se ela quer aceitar Jesus, você não vai sentir nenhum arrepio no momento em que você tomar essa decisão importante. Mas pela fé você vai crer que você nasceu de novo. Você passou a ser filho de Deus. Você pode ver e entrar no reino de Deus. Como o próprio Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E isso, de fato, pertence à nossa vida, o novo nascimento. Amém, irmãos? Então, nessa novidade de vida, a natureza do pecado em nosso espírito foi aniquilada. O pecado não tem mais domínio sobre você. Então, a Bíblia diz, considerai-vos mortos para o pecado. Amém? E vivo para Deus. Agora, nesse benefício que eu e você fazemos parte, nós vamos perceber algo, coisas importantes acontecendo na nossa vida, pelo fato de nós experimentarmos, vivermos essa novidade de vida, que a gente precisa considerar, irmãos, e ao mesmo tempo perceber, eu posso avançar, eu posso crescer, eu posso viver aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito, porque aquilo que aconteceu comigo foi um milagre. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o que é muito comum acontecer com aqueles que nasceram de novo? Você vai ter fome e sede da palavra. Amém? Você, com relação ao pecado, você saiu da escravidão. Você não é mais dominado pelo pecado, no sentido que o pecado personalizado não domina mais você, e a prática vai ser se acontecer, vai ser um mero acidente de percurso, você vai voltar para a posição. Mas existem características, irmãos, concernente a essa nova vida, em que você vai perceber onde você vai frutificar, onde você vai avançar. Então, com relação à palavra, fome e sede, irmãos, é normal na sua vida. Você se sentir incomodado quando você pega um caminho errado, isso é normal na sua vida. Amém? É normal você estar num ambiente como esse, é normal, concernente, pertinente à sua vida. Você está comigo? Amar o Senhor, participar da ceia do Senhor. Amém? Você está comigo? Agora, quando a Bíblia ela fala com relação ao meu comportamento ao pecado, dentro da minha tríplice natureza, o meu espírito ele foi transformado, é fato. A minha mente, que é a minha alma, precisa ser renovada pela palavra, porque ela não é transformada instantaneamente. Agora, em relação ao meu corpo, eu preciso colocar o meu corpo em sujeição ao meu espírito recriado. Né? Uma vez que o espírito recriado, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Porque em outro tempo, o que acontecia? A sua alma é que mandava. Não é verdade? Agora, no novo nascimento, quem passa a mandar é o seu espírito recriado. Agora, irmãos, entenda uma coisa: colocar a carne em sujeição ao nosso espírito é doloroso. Porque quando a gente entra no reino,
as questões da carne, da alma, ela não muda instantaneamente, é um processo que você precisa tomar cuidado. Então, com todo cuidado, por isso que o novo nascimento é importante a gente conhecer e saber sobre essas coisas. E na nossa caminhada, você vai se sentir incomodado, mas a palavra vai nos ajudar, vai me ajudar a viver uma vida, irmãos, conforme aquilo que a palavra realmente diz. Eu posso viver uma vida, mesmo que dentro do processo que está devagar, eu estou caminhando, em determinado momento, irmão, seja difícil, mas você pode, porque o maior está em você do que o que está no mundo. O Espírito Santo habita dentro de você, não é por enfeite, não, é com propósito. Então, quando a Bíblia fala, necessário vos é nascer de novo, exatamente para que esse estilo de vida aconteça. Você não pode pegar uma pessoa que não nascer de novo e achar que ela vai mudar com relação a caráter, né, o comportamento cristão, porque a transformação acontece de dentro para fora. O primeiro processo que precisa acontecer é mudar. Às vezes algumas pessoas falam assim, eu não posso ser crente, eu não posso entrar para a igreja, porque eu faço isso. O meu foco não está nessas práticas. Por mais que seja errado, por mais que seja prejudicial à vida daquela pessoa, mas o meu foco é levar ele a um novo nascimento. Isso aconteceu com você. Então, se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Então, o processo inicial aconteceu o mais importante da minha vida. Então, a partir dali, as coisas vão mudar. Mudança internamente para que o externo mude. Mudança internamente para que aquilo que Deus colocou como armas possam funcionar na minha vida. Processo que eu e você fazemos parte. Você está comigo, irmãos? Olha só o que Paulo fala aqui, é um exemplo para a nossa vida, e a gente precisa guardar isso, quando ele cita lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, quando ele fala assim, ó, que subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão. Escravo de quem? Escravo ao seu espírito. Escravo do seu espírito recriado. Reduzir a escravidão, esmurrar o meu corpo, esmurrar o seu corpo, não é para você, eu sempre falo isso aqui, dar cabeçada na parede. Não é isso. É exatamente dizer o seguinte, quando a carne, o nosso corpo, tenta fazer alguma coisa fora da vontade de Deus, opa, dá um tempo aí. Não, eu não vou fazer. Ou ser movido pelos sentimentos, irmãos, eu e você, nós podemos fazer. Irmãos, é um benefício dessa graça, o novo nascimento. Simplesmente não é somente ir para o céu, mas para você viver também, comer o melhor dessa terra aqui também, andar em novidade de vida aqui também, não ser mais escravo do pecado também. Amém, irmãos? Aleluia, diga assim para o seu irmão, o milagre de Deus aconteceu na sua vida. Amém, irmãos? Aleluia. Agora, pastor, como subjugar a minha carne? Como é que funciona isso? Lembra que eu falei que no Novo Testamento tem as informações que nós precisamos? Sim ou não? Abra, por favor, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Você conhece muito esse texto. Aleluia. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, que é a primeira informação aí, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Como é que eu faço isso? Apresentar o meu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. De que forma isso? Que é vosso culto racional. Amém? Adorar ao Senhor, servir ao Senhor, ter prazer nas coisas de Deus, na sua palavra, meditar na palavra. Amém? E continua o texto aqui. Mais uma informação. E não vos conformeis com este século. Tem versão que diz assim, ó. E não vos conformeis com este mundo. Tem muito crente hoje aceitando a moda do mundo. Tem muitos crentes aceitando com o que o mundo fala. Então,
nós não podemos permitir que a forma do mundo, a ideologia do mundo, o conceito do mundo, venha distorcer aquilo que está na palavra, que fala a respeito da sua vida e da minha vida. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Eu gosto dessa parte aqui, ó. Transformai-vos. Quem é que vai transformar? Diga, eu. Não é o pastor, não é a vovó, não é o líder, não é a mamãe. É você. Diga, eu. Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vamos recapitular aqui. Eu preciso apresentar o meu corpo em sacrifício vivo ao Senhor, que é o culto racional. Amém? Isso que você está fazendo aqui também faz parte do contexto. E segundo, não permitir que o mundo venha mudar minha mentalidade. É por isso que eu preciso encher essa cachola aqui, porque batalha espiritual não é 4 paredes, não, é aqui dentro. Batalha espiritual é na mente. Então, se você está com a mente boiando, eu não sei mais, eu não sei onde eu estou, não sei se eu creio, não sei se eu vou para a igreja, não sei se eu sou crente. Porque às vezes pode acontecer, você acordar, não se sentir crente, aí você lembrar, o Espírito Santo sinaliza você, opa, você é crente sim. Aí você, misericórdia, misericórdia. Não tem que bater na boca, misericórdia, falei besteira, você é crente. Porque, irmãos, os sentidos, lembra que eu falei para você que o corpo e a alma não são convertidos? Por isso que o negócio é acirrado. Uma semana você está todo aleluiado. A outra semana acontece alguma coisa, você fica com aquela cara de bobão assim, estou perdido. Aí, graças a Deus, porque o Espírito Santo que habita dentro de você, ele vai sinalizar. Ele vai falar assim, em vez de você ouvir uma voz assim, vai ler a Bíblia. Aí você vai ouvir uma outra voz assim, vai assistir o Netflix. É o Espírito Santo? Não é, né? É pecado? Não é pecado. Mas a gente tem que ter o discernimento, perceber, ao longo da caminhada, o crescimento espiritual vai levar a gente a entender quando é o espiritual que está faltando. Uma fome, uma sede. Porque você se alimenta o seu corpo todo dia. Senão você não estaria aqui. Sim ou não? Como seu feijão, sua farinha, não é verdade? Agora, o seu espírito recriado precisa se alimentar da palavra. Aí tem crente que fica uma semana, um mês sem ler a Bíblia, misericórdia. E aí acha que, eu estou desanimada. Eu tenho que ir lá no McDonald's. Ele não consegue perceber que é espiritual, não é, né? Eu tenho que, eu estou esquisito, estou esquisita. Tirando as mulheres aí, período do mês, que é normal. Amém, mulheres? Mas você tem domínio próprio, vai querer dar um tapa no teu marido, quebrar tudo. Não, cuidado. Eu estou falando, irmãos, algo que você vai perceber no teu espírito, que não é o externo material, é alimento da palavra. É uma mente que está perturbada, uma mente que está viajando muito na maionese. É exposição muito em coisas que está minguando a sua fé. Você está comigo? Lembra que eu falei do benefício do novo nascimento? Agora, existem responsabilidades nesse novo estilo de vida. Que se eu não zelar, não estiver atento, irmãos, eu vou ter problemas. Porque no processo necessário, a primeira fase necessária, melhor dizendo, já aconteceu, transformação aqui dentro. Agora, há uma responsabilidade que é individual. Eu vou fazer. Transformai-vos. Transformação da mente é você que vai fazer. Transformação da mente é a exposição à palavra. Você está exposto num ambiente onde você está sendo transformado, aqui a mente sendo transformada. Sim ou não, pessoal? Eu vou ler aqui numa versão interessante, esse mesmo texto que nós lemos, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, eu vou ler na versão livro, que eu achei bem interessante aqui essa versão. Diz assim, versão livro. E assim, irmãos, peço-vos, através do amor de Deus, que deem
as vossas vidas a Deus, vou repetir. E assim, irmãos, peço-vos, através do amor de Deus, que deem as vossas vidas a Deus, que elas sejam como que um sacrifício vivo, santo para Deus. Aí ele bota aqui entre parênteses, o tipo de sacrifício que ele aceitará. Quando pensamos em tudo que ele fez por nós, será isso pedir muito? Ele faz uma pergunta. Não se conformem com os padrões e costumes deste mundo, mas sejam como gente diferente, através da renovação da vossa maneira de pensar. Isso, irmão, só é possível quando a gente coloca um pensamento que está na palavra aqui dentro. Porque não existe aquela oração forte, alguém colocar a mão na sua cabeça e a sua mente ser transformada. Uma pessoa perturbada, ela precisa mergulhar na palavra. Uma pessoa desinformada, o que ela tem que fazer? Ela tem que estudar a palavra, ela tem que estar exposta a um ambiente como esse. Quando você chega aqui todo perturbado, pensando em fazer algumas coisas, aí vem uma palavra, um ministro está aqui pregando, aí vem uma palavra de encontro à sua vida e você sai daqui transformado. Já aconteceu isso com você? Você está com um monte de coisa na cabeça, preocupado, um monte de problema, aí você ouve uma palavra, aquilo cai como luva. Amém, irmãos? Agora, há um posicionamento que temos todos os dias à nossa disposição, a palavra. Que está na sua mão aí, a palavra está perto de ti, na sua boca, no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, irmãos, tudo disponibilizado para que a gente não fique alheio àquilo que somos, ou que temos. Sim ou não, pessoal? Aí, vou continuar aqui. Mas sejam como gente diferente, através da renovação da vossa maneira de pensar, ponto. E dessa forma, conhecerão o que Deus deseja que façam, e verão como a sua vontade é realmente boa, agradável e perfeita. Quantos podem dizer aleluia por isso? Aleluia. Então, resumindo para você aqui essa graça do novo nascimento. Isso vai afetar diretamente o quê? A maneira de pensar em relação ao pecado. Como é a minha maneira de pensar em relação ao pecado? O pecado é um mero acidente de percurso. Se eu errar, se eu pecar, eu vou me sentir incomodado. Isso é normal. Você não vai ficar bem, não vai se sentir bem com isso. Não é porque o pastor está de olho em você, está cobrando, alguém está ameaçando que vai cortar seu pescoço. Não, ninguém está vendo. Mas quando você erra, você vai se sentir mal. Até aquele imaturo que, mesmo se sentindo mal, continua pecando, né? Mas no final ele vai parar para pensar, além da sua nova natureza, do Espírito recriado, o Espírito Santo dentro dele, ele vai se sentir mal, vai se sentir incomodado. É normal isso. Precisa acontecer isso. Amém, irmãos? Aleluia. Por isso que esse mistério da nova aliança é algo tão profundo, irmãos, que às vezes não precisa... Eu tenho um texto aqui, não me lembro agora a referência, que não precisa de mestres para ensinar você, nesse sentido. Onde você, como parte do corpo de Cristo, é normal esse comportamento. Por isso você, como igreja, não precisa ficar aquela coisa louca de que posso ou não posso. Eu posso beber isso aqui, pastor, não posso. Eu posso comer isso aqui ou não posso. Eu posso ali, eu posso acolá. Não, irmãos. Sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir incomodado. E a gente precisa dar crédito a isso. E vai se tornar mais claro na medida que a gente começar a se aprofundar na palavra. Que tem coisas que você vai se sentir incomodado e vai lembrar da palavra. Por quê? Porque sua mente está sendo renovada com a palavra. Mas algo que acontece com a nossa vida, que é um milagre, é exatamente, sem você perceber, sem saber, você se sente incomodado. Dê crédito a isso. Está faltando alguma coisa. Eu estou fazendo um negócio aqui que não está legal. Até porque, irmãos, tem coisas que não é nem pecado.
mas o Espírito não tá se agradando daquela ação, daquele posicionamento. Então você e eu, como igreja, a gente precisa conhecer essa nova cultura. Onde, a partir de então, quem manda agora é o seu espírito recriado. Onde o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Você está comigo? Diga graças a Deus, por favor. Então aqui, a maneira de pensar em relação ao pecado. Segundo, a maneira de pensar em relação ao seu casamento. Porque se antes ninguém respeitava ninguém, era uma desonestidade só, agora como crente, nascido de novo, vai mudar. Amém? A maneira de pensar em relação ao dinheiro, porque o mundo acha que esse negócio de trazer o dinheiro para a igreja é coisa de doido. Mas você, como igreja, sabe o significado disso. Amém, igreja? Ou você se sente incomodado na hora de contribuir? Ou se sente aí a tua carteira lacrada igual o Banco Central, que não abre nem por nada? Ou se você foi à frente e aceitou a Jesus, o seu bolso ainda está no banco sentado, aguardando aceitar Jesus? A maneira de pensar em relação à igreja. Sim ou não, pessoal? Você ama esse lugar? Amém. Você faz questão em participar desse culto? Você vem para o culto obrigado? Não, né? Você ama a sua igreja? É inerente à sua vida. Amém? E o último aqui, a maneira de pensar em relação à sua identidade. Meu irmão, você está em Cristo. É nova criatura. O velho homem morreu. Ah, pastor, a minha nova vida agora está parecendo Jason. Parece que a minha carne, de vez em quando, ressuscita. Toda semana ele vem. Né? Não tem aquele filme Jason? Sexta-feira 1, 2, 3, já tem 13 já. Todo dia eu tenho que matar o Jason. Todo dia você tem que matar o Jason da sua carne. Enquanto você não receber um corpo glorificado, ainda está habitando essa carcaça, corpo incorruptível, como o próprio apóstolo Paulo fala, você vai ter que todo dia colocar a sua carne em sujeição a você. Não é só hoje, não é só aqui na igreja. Irmãos, aqui é o melhor lugar para você colocar a sua carne em sujeição. Amém, irmãos? Vou dar até um treinamento para você, né? Bacana, interessante. Toda vez que a sua carne falar assim para você, você está cansado, vai para a igreja não. Aí você, agora eu vou treinar você. Esmurrar o corpo é isso. Não é pegar um cabo de vassoura e sentar na tua cabeça. Amém? Esmurrar o corpo quando a carne fala assim, você não tem dinheiro, você vai dar o teu dízimo por quê? Você não tem dinheiro, aí você, carne, quem manda sou eu, Senhor. A irmã Doquinha pisa no seu calo, aí você está doido para descer a mão no pé do ouvido. Já até pronto a tua mão assim, se ela vier aqui de novo, essa irmã, eu vou lapar. Aí o Espírito fala assim, opa. Eu estou aqui, alô. O Espírito Santo, sabia que ele fala isso às vezes? Alô, eu estou aqui. Aí você, não tem aquele negócio. Você está doido para... Amém. Mas eu estou com a razão. Doe a razão. Esmurrar o corpo, reduzir a escravidão. A escravidão é isso. Aí você doido para falar uma coisa assim, vem na ponta da língua, né? Você soltar. Aí você... Rabachai, malabachai, arabachai, mandarabachai. Quantos estão aprendendo aqui nessa manhã? Aleluia. Doido para voar panela na cabeça do marido, aí você pega a panela e olha a panela assim, vou fazer um macarrão para ele aqui.
Bem-vindo ao time. Diga assim, eu posso. Você pode, querido. Ah, pastor, eu não consigo, eu sou lá do Nordeste. Lá o negócio é peixeira. Não, mas você não tem mais peixeira, você agora é Espírito Santo. A tua peixeira é a espada do Espírito, que corta para lá e para cá. Acabou, irmão. Amém? Você não pode se esquecer quem você é. Tem muito crente se esquecendo. Amém? Aí a Bíblia fala assim, perdoar 70 vezes 7. Pastor, mas aí já é a 10ª vez. Já chegou a 490? Por dia. Então, meu irmão, continua o fluxo. Diga assim, o perdão faz parte da vida do crente. Amém, irmão? Aleluia. Segundo, o que nos pertence? A cura nos pertence. Quantos aleluia com isso? Isaías capítulo 53, versículo 4, olha só, abra sua Bíblia aí. Isaías 53, 4 e 5 diz assim, ó, verdadeiramente, olha que maravilha, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olha o que diz a palavra. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras vamos ser um dia. Ah, não! O que está escrito na sua Bíblia? Fomos sarados. A cura nos pertence. Só 3 pessoas, misericórdia. A cura nos pertence. Amém. Meu Deus do céu. Entenda que a mesma cruz que levou os nossos pecados, levou também as nossas enfermidades. Onde o profeta aqui, Isaías, estava vendo a respeito lá do futuro que ia acontecer, quando Cristo viesse. E graças a Deus estamos vivendo isso hoje. Porque em vez, irmãos, de só concordarmos, precisamos crer. Porque só concordar não cura. Tem muita gente, irmão, se eu perguntasse aqui, quantos concordam? Irmão, 100%, amém, amém. Mas eu preciso crer que a cura nos pertence. Não com base no outro, de que viu, do que o irmão, que o outro morreu, que o outro falou, que está enfermo. Irmãos, esse é um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque tem muita gente se conformando com a enfermidade. Ela não se manifestou, eu vou continuar crendo. Ela não se manifestou, eu vou continuar declarando a palavra. Ela não se manifestou, eu vou continuar orando. Ela não se manifestou, eu vou continuar ministrando. Porque, irmãos, quando acontece, glória a Deus, aleluia, mas quando não acontece, as pessoas descem a bandeira. Não, irmãos. Precisamos crer que o Senhor continua curando nesse tempo. Ah, é só no tempo dos apóstolos. Não, irmãos, no nosso tempo também. Deus, Ele continua curando. Agora, através de quem? Da sua vida. Através de homens e mulheres de Deus, Deus tem levantado nesse tempo para ministrar a cura na vida de pessoas. Crendo sim que eu, pela fé, posso ser curado. Amém, irmão? Você está comigo? Então você vê o profeta vendo a respeito lá do futuro. Se você for lá para, se eu não me engano, 1 Pedro, capítulo 2, Pedro também ele menciona a mesma profecia, citando a respeito do que aconteceu há pouco lá atrás com Cristo Jesus, que é a verdade. A cura pertence à igreja. Amém? Somos a igreja? Sim ou não, pessoal? Então,
a cura nos pertence. O que às vezes nós estranhamos, que não é tão razoável assim, são aquelas declarações